Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor David e hoje a gente vai para uma aula de geografia, tá? Basicamente vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos estudando, né, os movimentos do interior da Terra, né, toda a influência do tectonismo, né, do magma, do núcleo, tá bom? E do manto, e quais as ações que todas essas forças endógenas, né, causam aqui na superfície terrestre, ok? Bom, então na aula passada a gente falou sobre placas tectônicas, né? Vimos aí que a nossa crosta terrestre, né, a parte superficial, ela é fragmentada, tá? E de acordo com a força que o interior da Terra exerce por causa das suas altas temperaturas, né, nossa crosta terrestre parece aí com uma grande casca de ovo bem rachada, né, onde nós temos a clara como a sua seu manto, né, e o seu núcleo seria a gema, né. Isso se a gente for falar, né, de forma bem didática para vocês entenderem, né, como é o nosso planeta Terra por dentro, tá certo? Hoje a gente vai falar de três fenômenos, né, que ocorrem por causa desses movimentos da crosta terrestre, né, por causa do movimento do calor intenso do interior da Terra. São eles o vulcanismo, os terremotos e os tsunamis. O vulcanismo, né, acontece quando a placa tectônica sofre uma ruptura. O material do manto tende a escapar por ela. Se esse material transborda até a superfície na forma de fragmentos de rochas, gases, lavas e cinzas, ocorre o fenômeno de vulcanismo, ou seja, a famosa erupção vulcânica. Tá, pessoal? Então, de forma bem didática, o que acontece, né? Quando as placas tectônicas, né, elas se chocam, né, se colidem, ou se afastam, ou fazem um movimento de atrito, que a gente viu na aula passada, né? Isso vai causar um forte impacto, né? E a lava, né, os gases e todo o material que está acumulado aqui no manto terrestre, ele vai procurar um lugar para escapar. Esses lugares, né, são chamados de vulcões ou fenômeno de vulcanismo, tá? Então, né, você tem aqui, ó, o magma, certo? As rochas, os gases, tudo junto. E aí, ó, quando acontece o atrito entre as placas tectônicas, né, todo esse material que está no manto, ele sobe, né? Imagine o vulcão como um escapamento de um carro, de uma moto, né, pessoal? Todos os gases e o material que vem do motor, né, que seria o núcleo aqui, ó, né, essa parte mais interior do vulcão, é expelida para fora, né, formando aí grandes nuvens, tá, certo? Na maioria das vezes muito tóxicas, tá? Material de lava e rochas também, né, em estado sólido, tá certo? Mas veja que além, né, do magma, né, sair em grande quantidade pela a grande cratera do vulcão, né, nós temos também o escoamento por vias do interior do vulcão, né? Algumas vias são formadas por causa de tanta pressão dessa temperatura, tá certo? Bom, quais são as partes de um vulcão, ou seja, qual é a sua estrutura, tá? Bom, pessoal, basicamente, né, o vulcão ele é uma parte soerguida, né, vamos chamar assim de montanha, né, ou um relevo acentuado, tá certo? Bom, ele é basicamente feito, né, pela lava que sai, né, que escorre sobre ele, e isso aqui vai se solidificar depois, quando esfriar isso aqui vira rocha, né? Nós temos as cinzas vulcânicas que saem, né, os gases. Nós temos a coluna eruptiva, né, que são exatamente essas porções de magma sendo jorradas, tá certo? E aqui nós temos as fumarolas, tá? Que são exatamente aquelas partes que eu falei para vocês agora há pouco, né?
que passam pelas as águas subterrâneas, né? E ela já, antes de chegar aqui, ela passa por um processo de resfriamento, né? E acaba saindo esse nível de fumaça em algumas outras áreas do vulcão, tá certo? Temos também as fraturas, né? Ó, que também saem. E por último, a câmara magmática, né? Que é onde vem a grande temperatura aí dos vulcões, tá certo? Então, lembra desses nomes, tá certo? Que são bem interessantes para a gente desenvolver essa ideia de vulcanismo, tá ok? Bom, os vulcões, eles se dividem basicamente em três: vulcões ativos, inativos e vulcões extintos, tá certo? Vocês vão ver que os nomes deles são bem referentes às atividades vulcânicas deles. Os vulcões que são chamados, né, de ativos são vulcões que estão em pleno funcionamento, tá? Ou seja, são vulcões que está em erupção vulcânica ou mostra sinais de instabilidades, como emissão de gás e tremores, tá certo? Então, quando a gente vê um vulcão e ele está expelindo fumaça, tremores, tá bom? Esse vulcão ele é considerado um vulcão ativo, tá certo? Já o vulcão inativo, ele é o oposto, né? O vulcão inativo, ele pode também ser chamado de vulcão dormente, tá? Ele não se encontra em atividade, mas isso não quer dizer que ele não possa entrar em erupção. Ele pode sim, tá certo? Por isso, muitos vulcões inativos costumam ser monitorados por cientistas. Já os vulcões extintos, né, provavelmente eles nunca mais entrarão em erupção, né, vulcânica, pois já foram, né, já foram influenciados pela o vulcanismo há milhares de anos atrás e cumpriram com a sua função de vulcão, tá? Então por isso que eles são extintos. Muitos desses vulcões, né, nós vamos ter eles aqui no nosso país, no Brasil, tá bom? E aí vamos falar do Brasil, né? Vulcões no Brasil. Existem vulcões, né, aqui no nosso país? Bem, sim, né, nós vamos ter, porém não são vulcões ativos nem inativos. Nós vamos ter vulcões extintos, tá certo? Porque o território brasileiro ele está situado no centro da placa americana chamada placa sul-americana, portanto, distante daquelas áreas que eu mostrei para vocês na aula passada de choques de placas, tá? Isso implica dizer, né, porque não existe atualmente no Brasil vulcões que apresentem erupções, tá certo? Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, esse aqui é o território do Brasil, tá certo? Já essa linha em branco que está, né, cercando, né, esse território aqui, ó, é o limite da placa sul-americana. Então veja, o nosso país ele é um pouco afastado, né, desse choque de placas, tá certo? Então o vulcanismo e os terremotos, obviamente, a gente vai ver depois, né, são baixíssimos no Brasil, quase não há, tá? E vulcões não temos, tá? Eles estão extintos, tá certo? Isso não quer dizer que já não teve, tá bom? Por exemplo, né, há milhares de anos, né, as regiões da Amazônia, né, concentravam vários vulcões e hoje, com várias pesquisas científicas, descobriram onde ficavam esses vulcões, né? Aqui na região Nordeste, na região Sudeste também nós vamos ter, né? E esses vulcões já foram ativos um dia, tá certo? Bom, onde é que a gente tem vulcão aí no mundo, né? Bom, os vulcões eles vão basicamente estar próximo às linhas de choques de placas tectônicas, tá certo? Então, onde você pensar que existe o limite entre as placas tectônicas, possivelmente vão haver vulcões, tá certo? É quase certo de haver vulcões. Então, esses pontinhos em vermelhos no
planisfério aqui são as áreas onde existem vulcões, né, no mundo, tá certo? Lembrando que há muito mais vulcões em menor porte, porém esses aqui são os principais, tá certo? E inclusive eles são nomeados, certo? Dão nomes para esses vulcões, exatamente porque eles são monitorados o tempo inteiro, tá bom? Então você vê, né, que aqui na América do Sul nós temos basicamente vulcões em toda a costa oeste aqui, né, ou na famosa cordilheira do Himalaia, né, um dos principais vulcões aqui se chama o Misti, tá certo? Já partindo aqui para o norte da América do Sul, nós temos vulcões bem famosos chamados de Chimborazo e Irazu, tá certo? Na região da América Central, basicamente vão haver diversos vulcões, entre eles o vulcão Fuego, o Popocatépetl, tá? E nós temos também o Paricutin, que também é outro vulcão que se encontra aqui, né, na América Central, indo para a América do Norte, tá bom? Nos oceanos nós vamos ter também, né, como o Mauna Loa, certo? Aqui no Havaí, certo? E o Kilauea, certo? É um pouquinho difícil de pronunciar, mas a gente vai desenrolando aqui. Já na América do Norte, nós temos apenas dois principais, como o Lassen Park e o Santa Helena, tá certo? Aqui ainda na América do Norte, nós temos os vulcões Tanaga, Pavlov, Katmai, tá certo? Que são os principais vulcões da América do Norte. No Oceano Atlântico nós vamos ter outro vulcão chamado Fogo, certo? E outros vulcões, inclusive vulcões submarinos, tá certo? Eles ficam debaixo d'água e sim, eles entram em erupção, tá certo? Lá na Europa a gente tem dois vulcões principais, são bem famosos aí, né? O Vesúvio e o Etna, tá? Aqui entre a Europa e a América do Norte nós vamos ter o Axja e o Hekla, tá? Que são dois vulcões bem conhecidos, né? Próximo aí o limite da Islândia, tá certo? Na África nós vamos ter o Cameron, o Kilimanjaro, né? O Manjaro e o Nyiragongo, tá? Aqui na Ásia vamos ter uma grande quantidade de vulcões também, né, por essa área ser repleta de falhas geológicas, né, de encontros de placas tectônicas ou afastamentos, tá bom? Então, alguns vulcões como o Fuji, o Sakurajima, né, o Pinatubo, o Mayon, o Apo, o Krakatoa, certo? São vulcões bem ativos que ficam aqui na Ásia, tá bom? Bom, e os terremotos, né? Os terremotos, ou simplesmente eles podem serem chamados de abalos sísmicos, eles ocorrem há bilhões de anos, tá bom? O que são terremotos? São vibrações que acontecem a todo momento na nossa crosta terrestre. Eles são causados pelo movimento das placas tectônicas, tá certo, pessoal? Todos os dias ocorrem milhares de pequenos tremores que as pessoas às vezes nem percebem. Quando essas vibrações são mais intensas, né, aí as pessoas percebem e provocam, inclusive, né, várias destruições, né, de áreas muito habitadas, inclusive provocando mortes, e muitas pessoas ficam feridas, né, com esses grandes tremores, tá? Bom, os tremores eles são medidos, tá? De acordo com escala, que se chama escala Richter. E essa escala ela mede a intensidade dos tremores de terra. Como eu falei, os tremores de terra eles ocorrem basicamente todos os dias em diferentes pontos do mundo. Porém, alguns são bem sucintos que quase ninguém percebe ou ninguém percebe, certo?
De acordo com a escala Richter, quanto mais próximo de 10, pior é o nível de destruição e de tremor desse terremoto, certo? Então aqui a gente vê nesse gráfico a escala Richter, né, de 1 até o 9, e aí a gente vê a intensidade e o que esses tremores podem causar, certo? Bom, quando você vai falar de algum nível, por exemplo, um tremor que foi de número 8, nós dizemos que foi um tremor de magnitude 8, tá certo? Ou 6, ou 5 e assim por diante. Então, olhando para essa escala aqui, nós vemos que um tremor de 1 a 2 é percebido, mas causa um poucos danos, tá certo? Então você vê que basicamente a estrutura arquitetônica, né, não sofre quase nada. Já os tremores que vão de 5,5 a 6, eles já danificam os prédios, né, causando algumas rachaduras e as casas também, tá certo? Os terremotos de magnitude 6,1 a 6,9 eles são muito perigosos para as áreas populosas, né, porque aí já começa, né, a rachar muito mais e desabar tetos, certo? Tremores de 7 graus a 7,9 graus de intensidade podem causar grande destruição, como a gente vê nessa imagem aqui, né? A gente já vê uma demolição de metade das construções. Acima de 8, pessoal, não vai sobrar nada, porque o tremor é tão grande que nada que estiver de pé fica em pé, né? Então são aí grandes pontos, né, de tremores na escala Richter, e ela ajuda a medir, né, para ver o grau de intensidade, tá certo? Já os tsunamis é basicamente um terremoto que acontece no fundo do mar, tá certo? Então esse forte terremoto, né, acaba formando uma grande onda, né, de vários quilômetros de altura, formando o que chamamos de tsunami, que é uma onda gigantesca de grandes proporções, que pode ser catastrófica, né? Porque essa água ela pode ir e vai, né, na maioria das vezes, para a direção do litoral aí de onde estiver mais próximos, tá certo? A nível de curiosidade, o tsunami às vezes ele pode ser chamado de maremoto, tá certo? Isso é apenas uma divisão de nomenclatura, porém todos os dois nomes eles são considerados o mesmo fenômeno, certo? Sendo que o nome tsunami ele é de origem japonesa, já o nome maremoto, né, é de origem latina, mas ambos são ondas gigantes que podem se propagar em velocidade superior a 800 km por hora, tá certo? Então, para ficar bem mais fácil para vocês verem, né, nós temos aqui o epicentro do tremor da Terra, né? Então a Terra treme aqui, né? Isso provoca uma onda, né? Uma onda de choque primeiramente, para depois formar a onda de água em direção à população, né? Ao litoral, causando grandes destruições, como foi o caso do tsunami no Japão, né? Que acabou, né, sendo uma catástrofe muito grande, certo? E a gente percebe que o Japão ele é um dos países mais afetados, né, com a questão do tectonismo, do vulcanismo e, obviamente, dos tsunamis. Por quê? Olha só esse mapa, pessoal. A gente vê aqui que as áreas pintadas em laranja são as áreas que mais sofrem com vulcanismo, com tectonismo e, obviamente, os terremotos e os tsunamis, tá certo? O Japão ele está localizado aqui, ó. Então veja, toda a área do Japão é intensamente, né, localizada numa área de risco, tá? Numa área de risco, certo? Veja o caso do Brasil. O Brasil, né, essa parte amarela, os riscos são mínimos, né, são baixíssimos, pois estamos afastados das duas zonas de tremores, tá bom? Então, onde você vê aqui essas partes em laranja são as partes onde são as mais perigosas
e as que ocorrem mais terremotos e tsunamis do planeta Terra, ok? São chamadas de áreas de maior atividade sísmica, tá bom? Os abalos sísmicos, eles são registrados por um aparelhozinho chamado sismógrafo, tá? Que quando a Terra treme, né, ele acaba transmitindo informações para esse aparelho, e aí, né, você pode ver aí nessa imagem, uma agulha acaba, né, riscando um papel, e quanto maior a intensidade, vamos lembrar da escala Richter, maior será a oscilação desses traços, né, que essa agulha acaba fazendo, tá bom? Graças a esse equipamento e com base nos estudos sobre os movimentos das placas tectônicas, é possível estimar onde existe maior risco de terremoto e tentar prevenir a população contra, né, a possíveis tragédias, tá, pessoal? Bom, algumas considerações, né, sobre os terremotos e a sociedade. Muita gente hoje, eles tentam conviver com os terremotos, porque foram ali onde eles nasceram, tá? Não há como prever esses tremores de terra, certo? A solução é tentar minimizar os danos causados, certo? Então, basicamente, fazer, né, muitos treinamentos para evacuar as pessoas de prédios e se abrigar embaixo de estruturas mais resistentes em caso de tremores de terra, tá bom? Por exemplo, no Japão, né, as técnicas que tornam as construções mais resistentes, né, são técnicas que o homem, né, ele foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, e hoje nós temos tecnologias que tentam resistir aos tremores de terra, como são as estruturas feitas no Japão, e outras regiões do mundo também estão utilizando isso aqui, né? Então, basicamente, no centro do prédio há um grande pêndulo, né? Um pêndulo gigante de metal, né? E eles puxam o prédio de volta quando ele ficar inclinado. Então, por exemplo, né, se o prédio vir para a direita, o pêndulo vai ir para a esquerda, puxando ele de volta, e aí o prédio ele não vai, né, a parte de cima se desestruturar, tá certo? Além disso, nós vamos ter, né, a parte flexível, né, do prédio, e aí são paredes resistentes, né, que podem sofrer aí as pressões das atividades sísmicas. Nós temos também as partes dos túneis de aços, né, onde se deslocam para o centro e deixam a estrutura flexível. E além de tudo isso, aqui embaixo, ó, na base do prédio, tem amortecedores, né? E é exatamente o que você está pensando. Amortecedores servem para amortecer, né? Então, assim como um carro ou uma moto, né? Isso aqui serve aí para, né, amenizar e estabilizar o prédio em casos de tremores de terra, tá certo? Lembrando que isso aqui, né, sai a um alto custo, e não são todos os prédios que são feitos dessa forma. Então, apenas em caso de terremoto, né, se houver, apenas esses prédios eles vão se manter de pé, porque eles têm tecnologia para isso. Já os prédios que não têm essa tecnologia, eles vão para o chão e acabou, né? Isso causa uma divisão de classe social muito grande, porque quem mora nesses grandes prédios, né, acabam ficando seguros, já quem mora em edifícios sem estrutura mínima para aguentar esses abalos sísmicos acabam sofrendo consequências, né, desde perda material até a perda da vida, né, de seus parentes, ou até a vida de si mesmo. Essa técnica, né, de pêndulo é utilizado há vários anos lá no Japão, né? Então veja que eles moram basicamente, né, numa panela de pressão, né, num lugar que é basicamente explosivo puro, a qualquer momento pode explodir, né? Aqui a gente tem o Fuji, né, o Monte Fuji, onde temos um vulcão,
tá? E veja que essas estruturas antigas, né, lá da Ásia, possuem, né, essas vigas de madeira. Isso aqui atravessa todo o prédio e serve basicamente como aquele grande pêndulo que a gente viu agora na imagem anterior, né? Então veja que são uma técnica utilizada, né, há vários anos, né, ou mil anos aí, para que não seja derribada as construções na Ásia, né? Então eles precisam conviver com isso, né? Pois é o lugar onde eles nasceram. Eles não podem se mudar de lá simplesmente por ter, né, esses abalos sísmicos. São muitas pessoas, milhares de pessoas, né? Só no Japão nós temos a capital mais populosa do mundo, que é Tóquio. Então isso fica inviável que todo mundo saia de lá em busca de outros lugares por causa de tremores de terra, tá certo? Então eles acabam se adaptando ao modo de vida, né, ao modo desses tremores de terra, tá certo? Alguns registros bem interessantes, né, que em 2010, né, em janeiro de 2010, nós tivemos um terremoto no Haiti que causou a morte de mais de 250 mil pessoas, tá certo? Para você ter ideia, vamos lembrar daquela escala Richter, foi de 7 pontos, tá certo? Então um tremor bastante forte, tá bom? Pouco tempo depois ocorreu outro tremor de terra lá no Chile, numa magnitude de 8,8 na escala Richter, né, que liberou cerca de 500 vezes mais energia do que o terremoto ocorrido no Haiti, tá bom? Contudo, a tragédia foi menor, né, com cerca de 500 mortos, tá bom, pessoal? Provavelmente, né, as pessoas estavam mais ou menos preparadas para uma possível evacuação de prédios e casas. Já recente, agora há pouco, em 2017, uma série de terremotos abalou as cidades do México, tá? E as cidades lá do Irã. Aqui a gente tem uma foto, né, de equipes de resgates trabalhando na cidade do México em 2017, né, procurando aí as pessoas debaixo dos escombros, tá bom? Foi um terremoto de magnitude de 7,1 na escala Richter, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente essa aula de hoje falamos sobre vulcanismo, sobre terremotos e tsunamis e o quanto eles são perigosos e como eles se formam. Vocês vão ficar aí com a atividade da semana e valeu, a gente se vê na próxima aula, ok? Qualquer dúvida, chama aí que a gente troca uma ideia. Um abraço, valeu e tchau, xixa!